Todos nós temos uma forte tendência à auto-idolatria. Calvino falou que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E geralmente o ídolo que o nosso coração fabrica com mais facilidade, a gente se vê cada vez que olha no espelho. Temos egoísmo alojado em nossos corações, que acaba aparecendo em nossas vidas de diversas formas. Formas sutis, formas não sutis, formas que percebemos, formas que nem percebemos. E certamente o egoísmo acaba muitas vezes aparecendo em nossos lábios, em nossas bocas. E o tema dessa mensagem, próximo capítulo do livro, o eu em nossas bocas. Chegou. A gente tem uma facilidade grande de falar de si mesmo, de fazer com que nós dominamos as conversas, que o nosso eu acaba sendo o foco da nossa fala. É a pessoa do qual nós sabemos mais, então falamos mais sobre nós mesmos. E há 3 perigos que precisamos evitar no eu, no falar sobre nós mesmos, e tendências que nós precisamos ter cuidado de formas que nós praticamos a autopromoção através do uso das línguas. Tendências que todos nós temos, práticas que precisamos aprender a evitar em nossas vidas. A primeira deles chamamos de jactância. Jactância é o ato de atrair atenção para si mesmo, de chamar a atenção para aquilo que eu faço, de eu elogiar a mim mesmo, de eu focar a conversa naquilo que eu penso, naquilo que eu fiz, naquilo que eu vou fazer. Tiago nos alerta a isso em Tiago capítulo 4. Ele diz em versículo 13, atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos 1 ano, a negociamos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Tiago nos alerta sobre o ato de falar do que vou fazer. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu estou planejando fazer isso. Como missionários, eu creio que a gente tem uma tendência forte a ser forçado a fazer isso no ato de levantar sustento.
Ao levantar sustento, nós vamos para pessoas e nós precisamos apresentar projetos daquilo que nós sentimos que Deus está nos chamando para fazer. Então, eu vou para tal cidade, vou implantar uma igreja, vou começar uma nova igreja, nós vamos alcançar tal comunidade, tal região, nós vamos levantar. Né? Então, a gente começa a falar muito ao respeito do que nós pretendemos fazer. E o problema em tudo isso é que muitas vezes a gente deixa Deus fora dessa conversa. E a gente fala como se fosse tudo dependesse da gente. Então, jactância é falar do que você vai fazer ou falar do que você fez? De você ficar dando relatório, né, que chama atenção para você mesmo. É o eu que está na sua boca. A gente precisa ter muito cuidado com isso nas nossas conversas individuais, conversas com mantenedores, conversas que temos com até os nossos familiares, de averiguar que nós não estamos fazendo com que nós sejamos o centro de toda conversa. Que o nosso diálogo não está focando muito em nós mesmos. Certamente a solução a todo tipo de jactância, que é manifestação de egoísmo, orgulho, é humildade. Filipenses 2:3 nos alerta contra a vanglória de pensar de si mesmo além do que convém, de falar de si mesmo além do que deve falar. E o desenvolver de humildade é algo fundamental para a gente proteger as nossas bocas do eu, da jactância. Da gente não pensar de si mesmo além do que convém. Porque o que a gente pensa acaba saindo das nossas bocas. Mas se nós desenvolvemos a prática, a disciplina de não pensar em si mesmo, muitas vezes a gente pensa que humildade é pensar menos de si. Na realidade, humildade é pensar de si menos. É simplesmente deixar de pensar tanto em você mesmo e pensar em Deus, pensar nos outros. E não de ficar permitindo que os seus pensamentos giram ao seu próprio redor. Desenvolve o hábito de pensar com humildade. Uma forma de proteger o seu coração de orgulho e proteger a sua boca de todo tipo de jactância. Certamente aquilo que pensamos, aquilo que nós falamos deve ser centrado na pessoa de Deus. Nós fomos criados à imagem de Deus, fomos criados para refletir a glória de Deus. Fomos dados a capacidade de comunicação para a gente poder adorar, glorificar, bendizer o nome do Senhor. E quando, ao invés de fazer isso, nós então usamos as nossas palavras, o dom de comunicação, para falar de si mesmo, nós estamos roubando glória que pertence ao Senhor. Nós estamos desviando glória que devemos estar contribuindo e chamando atenção para Deus, para chamar atenção para nós mesmos. Verifique que ao falar,
você fala para adorar a Deus e não fala em admiração a si mesmo. Quando você está falando ao respeito de algo que aconteceu na sua vida, você está refletindo a glória devida a Deus, ou você está chamando a atenção para si mesmo, está atraindo a admiração de si mesmo e não a adoração a Deus? Precisamos ter muito cuidado com a jactância, com palavras que chamam a atenção para nós mesmos. A segunda área que queremos tratar é a área de bajulação. Se jactância é atrair atenção, jactância é atrair afeição. Bajulação é você atrair afeição de outras pessoas para você através das suas palavras, de você usar de manipulação de outras pessoas, com o intuito de deixar a pessoa endividada a você, a pessoa sentindo que deve algo a você. Então, é falar bem de outro, mas com segundas intenções. Falar bem do outro, na realidade, promovendo o seu próprio bem. É um pescar de elogios. É elogiar com a intenção de receber elogio. Elogiar com a intenção de receber favores de volta. Elogiar promovendo a si mesmo. Salmo 12 fala severamente aos que praticam isso. Queria ler esse texto, Salmo 12, de 1 a 4. Socorro, Senhor, porque não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Então, quais são esses homens que são infiéis? Esses homens que faltam piedade? É porque versículo 2, falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores. A língua que fala soberbamente, pois dizem com a língua, prevalecemos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Quem utiliza bajulação acha que através das suas palavras lindas e bonitas consegue manipular situações, consegue chamar a atenção para si, conseguem fazer com que as pessoas façam o que eles querem que façam. Nós enfrentamos esse problema de uma forma constante em nossos corações. Quando nós, então, manipulamos as pessoas que estão ao nosso redor, quando nós, então, tentamos fazer com que as pessoas falam de nós
ou fazem o que nós estamos querendo que eles façam através das nossas palavras. Falta de sinceridade em nossos corações. Bajulação, como muitos pecados, é muito sutil, porque imita ordens que Deus nos dá ao respeito de encorajamento. 1 Tessalonicenses 5:11 diz que nós devemos encorajar uns aos outros, que nós devemos fazer com que pessoas são encorajadas com as nossas palavras. Devemos incentivar uns aos outros, ser fiel uns aos outros e usar as nossas palavras como meio de incentivo à fidelidade, à piedade. O autor de Hebreus diz que nós devemos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Então, certamente, nós precisamos usar as nossas palavras, usar as nossas línguas para encorajar, para até elogiar. O problema é quando nós, então, fazemos isso com motivações impuras, com intenção não de encorajar a pessoa, mas de manipular a pessoa a fazer ou a pensar sobre nós aquilo que nós estamos querendo promover. Então, nós precisamos ter cuidado de não permitir o perigo de bajulação promover em nossas vidas falta de atenção e de incentivo ao encorajamento um dos outros. Mas como todo pecado, ele começa no nosso coração. Começa na motivação e na intenção que está em nosso coração. Então, ao encorajar alguém, ao falar bem para alguém, pergunta se você está fazendo isso com sinceridade ou se você tem segundas intenções. Você faz isso de fato para o bem dele ou para o seu próprio bem? Você faz para incentivar a pessoa, para expressar até gratidão à pessoa? Ou você faz já pensando no que vão pensar de você por você ter feito aquilo? As motivações dos nossos corações são sutis, muitas vezes são duplicados e precisamos policiar mesmo os nossos corações, os nossos pensamentos, para verificar por que estamos falando o que estamos falando ao elogiar alguém, ao encorajar alguém. É com intenção sincera de estimular a pessoa ao amor e às boas obras, ou para deixar a pessoa sentindo endividado a nós, ou até pensando bem ao nosso próprio respeito. Som do seu coração. Peça ao Senhor que Ele sonde o seu coração. Desenvolve no seu coração um pensamento ao respeito de outras pessoas. Um desejo mesmo de ver outras pessoas refletindo a imagem de Deus, desejando de contribuir para o bem-estar de outras pessoas.
fazer com que os seus elogios e encorajamentos sejam de fato tentativas de incentivar, encorajar o seu próximo e não chamar a atenção para si mesmo. Então, verifique que você está falando para encorajar e não para endividar a pessoa a você. Analise o seu coração e as suas motivações. A terceira área que utilizamos ao falar do eu é o exagero. O exagero é uma prática comum aos pescadores e aos políticos. Na realidade, é o comum a toda pessoa. Nós temos a tendência de exagerar ao falar ao respeito de nós, do que nós fizemos e essas outras coisas. O exagerar é atrair admiração. Jactância atrai atenção, bajulação atrai afeição, exagero atrai admiração. Eu quero que as pessoas me admirem, que as pessoas pensem bem ao meu respeito, melhor do que realmente eu sou, além do que eu sou. Eu não só penso de mim mesmo além do que convém, mas eu quero que outros pensem de mim mesmo além do que convém. Então, eu exagero as circunstâncias, exagero as histórias, exagero as estatísticas. O problema em si mesmo é de mentira. É falar do que não fiz como eu fiz. Então, às vezes é de forma sutil, às vezes é de forma bem aberta, em que, com intenção de enganar, exageramos. Ou às vezes esticamos apenas a verdade um pouquinho. Mas a tendência de falar ao respeito de nós mesmos de uma forma que nos coloca em boa luz. Melhor do que foi a verdade. Então, a solução, obviamente, nisso é a honestidade. O Tiago nos alerta e nos chama que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não, que a gente não exagere fazendo votos, que a gente não exagere, mas que a nossa palavra em si mesmo pode ser uma palavra confiável. Que quando nós falamos, pessoas podem de fato confiar na sinceridade daquilo que nós falamos. Você fala para informar os fatos ou você fala para impressionar os outros? Nós precisamos, Paulo nos alerta que, Efésios 4, que a gente precisa deixar a mentira e falar a verdade uns com os outros, porque nós somos membros uns dos outros. Nós fazemos parte do mesmo corpo. Não adianta você mentir para si mesmo, não adianta você mentir para o seu irmão em Cristo. Nós precisamos ser exatos naquilo que nós falamos e verificar se é mesmo necessário a gente falar bem ao nosso próprio respeito. Queridos, esse egoísmo que nós temos, que nós lutamos todos nós em nossas vidas,
apresenta em N vezes, em N maneiras. Mas vamos ser alertados hoje a estar examinando os nossos corações, para ver se a tendência de atrair atenção para nós através de jactância, ou a tendência de atrair a afeição dos outros através de bajulação, ou a tendência de atrair a admiração dos outros através do exagero. Ou seja, maneiras que nós estamos auto-idolatrando, maneiras que estamos promovendo o nosso próprio bem e não o bem dos outros, e muito menos o bem e a glória de Deus. As nossas palavras devem ser focadas na glória do Senhor, para atrair atenção a Ele, para promover a afeição a Ele, para promover a admiração a Ele e não a nós mesmos. Vamos tirar o eu da nossa boca e colocar o Senhor. Vamos orar. Pai, confessamos o egoísmo que está alojado em nossos corações e nós pedimos que Tu possas, através do Teu Espírito, nos ajudar a perceber o quanto isso tem sido comum em nossas vidas, que nós possamos perceber quando estamos praticando esses pecados, que nós possamos logo arrepender e mudar. Pai, que nós possamos aprender, ao invés de falar de nós, falar de Ti. Pai, que o nosso encorajamento possa vir de sinceros corações, que sejamos honestos na maneira que nós falamos ao respeito daquilo que aconteceu em nossas vidas, quando for necessário falar. Rogamos em nome de Jesus. Amém.